Bom, gente, é, de um modo geral, a gente tem se organizado a fazer os encontros sempre com a leitura da ata do encontro anterior, depois passando, né, a, a condução para o conferencista da noite, que no caso hoje aqui é o João, que vai apresentar a tradução, enfim, vai trazer alguns apontamentos para discussão depois. A Tiene está responsável por fazer o registro do encontro de hoje, como nós combinamos no último encontro. E aí, ao final, a gente faz o encerramento da atividade, fazendo um fechamento com a discussão do grupo, né? Eu vou deixar para fazer a leitura do último encontro ao final do encontro, para a gente ter um tempo maior com o Alberto aqui também. Para a gente não perder tempo, porque o Alberto vai precisar sair um pouco mais cedo, né? Então, antes de eu passar a palavra para o João, Alberto, não sei se tu gostaria de fazer algumas considerações da tradução, enfim, antes de o João iniciar o trabalho de apresentação do texto. Boa noite a todas, obrigado, né, pelo convite e já peço desculpas, né, por a gente estar fazendo até mais cedo e por eu sair mais cedo, né, obrigado pela compreensão. Eu estou aqui no Teatro do SIC, em Florianópolis, daqui a pouco a gente vai ter um show aqui e é uma oportunidade incrível, né, poder trabalhar nesses textos, traduzir. Eu acho que um privilégio quando a gente está traduzindo é de pensar junto isso que foi pensado, né, e a psicanálise, e aí é que a gente é relembrado pela centésima vez, mas nunca será suficiente, o quanto a psicanálise não é uma coisa pronta, né? Porque a gente, depois de ter tantas edições primorosas das obras de Freud, de Lacan, a gente sempre é levado à ilusão de que há uma teoria pronta, formada, e ela nunca está totalmente formada, né? E claro que nessas atas a gente vê isso muito mais forte, né? Quando ainda eles estão pensando como vai se formar, né? E a gente vê até nas intervenções com que liberdade, claro, eles têm uma certa intimidade entre eles, né? Mas de um falar para o outro, não era bem isso, não, está totalmente equivocado, não, mas então essa liberdade que eu acho que nós podemos aprender com ela, né? Como podemos sempre estar uns aos outros, né, discordando, voltando aos pontos iniciais, aprimorando, escolhendo melhor as palavras, né? Um problema justamente ao falar em epistemologia, ou seja, essa teoria do conhecimento, né? E é, o que é você conhecer algo, né? E principalmente quando a gente está pensando na psicanálise, no inconsciente, conhecer o inconsciente, conhecer, ou pelo menos conhecer aquilo que não conhecemos e como vamos nos referir a isso, né? E claro que essa tradução, como qualquer tradução, tem problemas, né? Uma das questões fundamentais, isso eu conversei, né, uns meses atrás com o Anderson, né? Com que tipo de estilo a gente traduz, né? Porque é possível traduzir de uma forma absolutamente literal ou dar às vezes um pouco mais de fluência ou não, porque o estilo protocolo, como está no original, que estamos optando pela palavra atas, né? Eles escrevem protocolo, mas claro que é um estilo de registro um pouquinho mais seco, né? Como toda ata, né? Eles não vão ter tempo de fazer algo é, discursivo, né? Abonitando a língua, vamos inventar uma palavra bonitar aqui, né? Mas, enfim, esse estilo mais seco, às vezes a gente, na hora de traduzir, a gente é compelido a tentar deixar uma linguagem mais acessível. De minha parte, eu acho que eu resisti um pouco a isso, eu tentei manter o mais fielmente possível, né? Até em algumas palavras, como por exemplo, em três momentos eles falam, isso despertou uma euforia. Não é uma palavra que normalmente se usa em alemão, e por isso que eu achei interessante. Em português também nós usamos raramente. E quando a gente usa a palavra eufórico, nossa, é um estado exacerbado, né? Então, e em alemão também, claro, talvez seja um pouco mais frequente que em português, mas apesar de ser pouco frequente em português, então eu optei por deixar a palavra eufórico, né? Mas isso a gente ainda vai discutir, né, Anderson? De repente a gente acaba trocando por entusiasmado, alegre, feliz ou qualquer outra coisa. Mas claro que os termos psicanalíticos importantes como angst,
que, aliás, tem uma nota de rodapé importantíssima, né, que o Anderson colocou para a gente, né, que permite algumas traduções diferentes. Na linguagem do dia a dia em alemão, Angst geralmente é medo, pura e simplesmente, mas claro que ao longo do percurso psicanalítico, principalmente com Lacan, cada vez mais vai entrar no lugar da angústia, ou seja, aquilo que, na verdade, falta um objeto, mas aí tem toda uma elaboração até chegar nisso, e essas atas, como o Anderson colocou naquela nota, ainda está muito antes de toda essa elaboração. Então, de comum acordo, mais ou menos preferimos deixar, por enquanto, com a palavra medo. Com certeza, ao longo dessa noite, voltaremos a essa palavra, mas acho que foi uma das palavras que mais dificuldade causou, né? Quando a gente já pensa a posteriori, tanto tempo depois desses textos, e principalmente depois de passar por Lacan e tantos outros psicanalistas, a gente é compelido a já ir direto para a angústia, né? Mas o que a gente pode ainda pensar realmente, originalmente, enquanto medo, né? Ou com outras acepções, né? Então, eu considero essa tradução ainda em um momento inicial, a partir dessa discussão de hoje, das próximas, a gente ainda vai voltar muitas vezes a ela e fazer ainda as devidas alterações. Então, acho que como todo texto, à medida que a gente vai relendo, experimentando na língua, saboreando como é que essas frases, né, se deixam degustar ou não, a gente vai ainda chegando na linguagem certa, mas principalmente no sentido certo, né? Acho que é uma busca que a gente está ainda em processo. Então, por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Anderson. Me devolvo a palavra aqui. Claro, querido. É importante isso que tu traz da tradução, né, Alberto? Acho que vale uma reflexão muito importante sobre isso, né? Acho que a tradução das atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, elas não podem ser entendidas como um exercício de fidelidade linguística neutra, né? Mas como um gesto político e epistêmico, como esse próprio texto traz, né? Eu acho bem interessante, por isso a escolha desse texto para hoje também. Bom, o texto original, datado de um momento em que a psicanálise ainda se constituía como campo, ele é atravessado, como muito bem o Alberto disse, atravessado por tensões, incertezas conceituais, posições ideológicas em disputas, né? Isso é muito visível também. E traduzir esses registros é, portanto, mais do que converter termos de uma língua para outra, né? É colocar em jogo o modo como se compreende a própria gênese do saber psicanalítico e como se posiciona hoje, como se posicionar hoje frente a ele, vamos assim dizer, né? Então, a proposta, como o Alberto muito bem trouxe, não busca uma ilusão de uma transparência exata, né? De uma exatidão da letra, né? Mas assume o caráter situado, então é uma tradução situada, acho que a gente tem um conceito aqui interessante também, é uma tradução situada, implicada e inacabada, né? Acho importante trazer isso também, né? Inacabada no sentido de uma tradução como produção do conhecimento, né? Então, não é à toa que também, novamente, ressalta a importância desse texto para hoje aqui, né? Então, essa posição, ela encontra respaldo na própria obra do Freud, né? Que nunca concebeu os textos dele como encerrados, aliás, né? Acho que é importante a gente citar isso aqui, né? Então, em correspondência, por exemplo, ao próprio Max Eintigon, que é uma das correspondências que o Freud, um dos colegas que ele tinha, fazia trocas de cartas, isso em 1920, ele admite que retoma constantemente os seus inscritos, né? Porque o próprio Freud diz, eles não estão prontos, eles precisam ser pensados, repensados. Então, esse reconhecimento do inacabamento é decisivo para a psicanálise, né? A escrita, a própria gênese da escrita vem com esse estilo, né? Então, se os textos freudianos são atravessados por reformulações, acréscimos, lapsos, né? A tradução literal e supostamente neutra corre o risco de trair o movimento de pensamento que lhe é constitutivo, né? E a gente levantou isso no último encontro, inclusive, né? O próprio João trouxe isso em algum momento. Então, acho importante, né, de alguma maneira, a gente pensar isso. Então,
Tem um outro momento também do Freud, quando ele escreve a William Fliess, né, isso em 1897, 98, se eu não me engano, ele vai dizer que a ciência, em última análise, é uma questão de estilo. Eu acho muito interessante, né? A ciência, em última análise, é uma questão de estilo, né? Então, apontando de que forma e conteúdo são inseparáveis de algum modo e que todo ato da escrita e por extensão também a tradução, vamos assim pensar, é atravessado por escolhas éticas, estéticas e políticas, né? E aqui não é diferente. Trabalho aqui também, né? O texto aqui, a tradução em si. Então, do ponto de vista da teoria da linguagem, por exemplo, essa postura que a gente adota aqui também, de algum modo, se sustenta numa concepção de que toda enunciação é dialógica e marcada por condições de produções, né? Por condição de produção, como o próprio Mikhail Bakhtin, né? Que é um filósofo da linguagem, que ele vai dizer que a palavra é sempre carregada de intenções, de acentos, de ecos de outros discursos, né? No livro dele, Estética da Criação Verbal. Então, a tradução nesse sentido nunca é apenas técnica, né, nesse sentido, mas sempre uma prática interpretativa, historicamente situada, ideologicamente atravessada também, né, acho importante situar isso aqui. Então, nenhuma tradução é neutra, nenhuma, né? E é justamente essa não neutralidade que nós assumimos aqui como princípio ético e metodológico do trabalho, né? Uh, Alguém pediu para entrar aqui, eu me atrapalhei no pensamento agora. Peraí, deixa eu voltar. Fui dar permissão aqui para a Roberta, entrou. Desculpa, gente, eu acabei perdendo, mas eu estava falando, tá, me lembrei agora. Então, eu estava dizendo que a tradução nesse sentido não é apenas técnica, né, mas é sempre uma prática interpretativa, historicamente situada, enfim. Então, nenhuma tradução é neutra, e é justamente essa não neutralidade, né, que nós assumimos aqui como um princípio desse trabalho, né, numa ideia ética e metodológica também. Então, a escolha por uma tradução mais fluida, como o Alberto muito bem disse, por vezes menos literal, né, visa não obscurecer, mas ressaltar essas intenções internas do texto original, né, no sentido dos impasses teóricos, os ecos sociais, as marcas de uma escrita coletiva ainda em formação. Então, traduzir aqui, eu diria que Alberto, me corrija, né, se não foi isso, mas traduzir aqui é reativar a potência inaugural da psicanálise, de algum modo. Ou seja, a abertura ao conflito, né, a dúvida e a política do inconsciente, né? Acho que a tradução aqui, de algum modo, é essa abertura ao conflito, a dúvida, né? O aquicraseado, a dúvida e a política, né? A política do inconsciente, né? Então, acho bem importante retomar isso também. E, obviamente, fazer esse trabalho com o Roberto é uma alegria, né? Porque a gente traça esses diálogos, enfim, e aí poder fazer isso também de um modo em que a gente consiga construir um estilo, né? Assim como o próprio Freud fala, né? Que a ciência é uma questão de estilo e a tradução também, por que não? Acaba sendo um trabalho muito interessante, né? Acaba sendo um trabalho muito interessante. Bom, Alberto, não sei se queres colocar mais alguma coisa. Não, você ia comentar, né, que as nossas formações são a psicanálise nos une, mas todos nós temos formações atravessadas por tantas outras, né? Então acho que o olhar interdisciplinar é fundamental e uma das grandes alegrias de entrar em contato com as atas é ver o quanto aquele grupo inicial era interdisciplinar, né? O quanto cada um vinha com as suas vivências e como eles não têm nenhum problema dizer não, o fulano não tem tanta vivência em o próprio Freud não conhece tanto de filosofia. Não, o outro conhece, mas está equivocado, ele leu errado. Não, o outro não falou nada, mas ele conhece muito de filosofia. Então, como eles mesmos não têm muitos problemas em lidar com isso, né? A gente às vezes está mais acostumado
por exemplo, na dimensão universitária, né? O quanto isso já mexe com egos, né? O suposto saber, algo a ser preservado, né? E eles mesmos não têm tantos dedos para falar isso, né, para falar da ignorância e como a ignorância ela pode, no melhor sentido da palavra, ignoro isso e estou aqui para conversar sobre isso, né? Então eu acho que essa e não é uma falsa humildade deles, né? Eles têm essa intimidade para conversar, mas não tanto. Alguns às vezes estão pela primeira vez nos encontros ou não, né? Então essa abertura que eles dão ao não saber, eu acho como uma posição ética, uma lição. Então, acho que só por isso a gente já aprende muito com esses encontros, que é o começo, mas mais ou menos como na fenomenologia, né? Voltar ao começo é sempre necessário, né? Então, para mostrar que a ideia de um acabamento geralmente é justamente para lidar com a angústia, que a gente acha que está acabando com alguma coisa, né? E que sempre voltar a essa abertura inicial. Mas aí já estou divagando. Mas, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de ajudar a traduzir esses textos. Legal. Bom, João, passo a palavra para ti então, querido. Hoje tu vais apresentar o texto. Eu tive um encontro com o João e com a Tiene na semana passada. Eu tenho tido esse cuidado também dos colegas que vão apresentar e fazer a escrita no caso aqui do texto, né, falado aqui, no sentido de debater um pouco o texto a priori, a gente se aproximar conceitualmente do texto, enfim, né, quebrar um pouco essas amarras que às vezes um texto teórico assusta um pouco de início, né, por conta de uma certa densidade e tudo mais. Então foi muito bom o encontro que eu tive com o João e com a Tiene, onde a gente pôde, enfim, dialogar um pouco sobre o texto e fazer um aquecimento aqui para o encontro de hoje, né? Então agradeço ao João e a Tiene também pela disponibilidade desse encontro a priori aqui ao dia de hoje e foi muito bom. Gostei muito de estar com vocês, né, nesse momento aqui a priori. Então, João, contigo, querido. É, Em primeiro lugar, boa noite a todo mundo, né? Fico feliz que o Alberto também pode estar aí. Queria agradecer tanto ao Alberto quanto ao Anderson a oportunidade mesmo, assim, né? Eu acho que essa fala inicial mostra muito disso, da proposta também desse grupo, né? Assim, a gente estava falando um pouco das atas, mas é uma coisa que a gente se propõe a fazer. E eu fico muito feliz, né? Assim, sou de Minas Gerais, então por meio dessa modalidade online também pude participar, né? Anderson está lá em Viena, né? Então é, ter esse contato é muito bom. Assim, são pessoas que estou conhecendo aqui, estou muito feliz de estar conhecendo e estou aprendendo muito também. Bem, eu vou então aproveitar um pouco, né? Assim, vou comentando aqui, fiz umas anotações, mas eu vou seguir a deixa até da introdução que foi feita e vou comentando um pouco mais daquilo que me interessou, né? Assim, aquilo que vai estar me vindo, for vindo aqui agora e com cuidado com o texto, claro, mas falando dos pontos de mais interesse mesmo. É, Em primeiro lugar, a gente tem, né, assim, sempre na ata ali, né, a data, os presentes, e aí me chamou a atenção em primeiro lugar, que tinha um convidado, né, que eu fui descobrir quem é esse convidado, né, assim, surgiu essa curiosidade. E eu fui descobrir que o Jekers, né, ele nasceu em território austríaco, hoje é parte da Ucrânia, e E ele se estudou medicina em Viena, né? E especializou em psiquiatria e neurologia. E ele fundou um sanatório, né? O nome em alemão, à época, para o tratamento das doenças de nervos, em 1897, em um lugar que hoje é na Polônia, né? E eu achei interessante que Ana Freud, aos 15 anos, é, foi para esse sanatório e teve um tempo de tratamento ali que o Freud agradeceu muito e é que eles tinham uma espécie assim de dívida assim relacionada ao tratamento que ela teve lá e o sucesso também relacionado a esse tratamento.
Mas esqueci que eles também têm uma história assim que ele admitia diante da Ana Freud, da tia dela, que ele não gostava muito dos outros pacientes, assim, não gostava muito de pacientes, mas muito interessado assim pela psicanálise e pela psiquiatria. E ele nesse momento está como convidado em 1909. Em 1910 ele se torna um membro e ele se engaja muito na divulgação da psicanálise na Polônia. E esse movimento também foi uma coisa que me interessou muito, assim, né? Lendo um pouco sobre ele, e também sobre o Tausk, que é o conferencista dessa noite, eu fui entendendo, assim, como é que isso também do surgimento da psicanálise, isso me chama muita atenção, porque ele vai para a Polônia e começa a fazer uma divulgação disso, traduzindo muito dos escritos psicanalíticos para o polonês, e depois, em 1934, também um processo, né, surgindo justamente por causa da Segunda Guerra Mundial que se anunciava ali, ele vai para a Suécia e começa a apoiar a estruturação da comunidade finlandesa e sueca pela psicanálise. Então tem sempre esses movimentos assim, né, ali dentro da Europa e depois ele vai aos Estados Unidos, de expansão da psicanálise, né, de divulgação também das ideias e como é que isso parece um projeto mesmo, né, assim, que é político, e científico ao mesmo tempo. E o Taos que me chama a atenção justamente porque, né, assim, é o conferencista dessa noite, eu fui pesquisar sobre ele também. E ele também tem uma história relacionada a essa, né, assim, que na verdade é, ele estava em Berlim e vivia como artista independente, né, e se sustentava de trabalhos jornalísticos, mas estava passando por um episódio um episódio depressivo bem grave. E e também uma questão pulmonar que limitava muito as saídas dele de casa e outras coisas do tipo. E ele encontrou, né, textos psicanalíticos do Freud, foi lendo aquilo, se interessou muito e escreveu uma carta ao Freud. O Freud faz um convite a ele, né, assim, um convite que ele fosse a Viena e estudasse é, psicanálise e medicina ainda como um quase requisito, né? A gente sabe que isso vai virar depois um texto do Freud, né? O da análise leiga mesmo. Mas é interessante assim como é que o Freud faz esse convite, né? Assim, justamente também com esse plano é, de divulgar essas ideias, de construir, né? E também convidando pessoas, né? O Tausk mesmo era um artista, um jornalista, ele tinha formação em direito e o Freud mesmo assim chama essa pessoa para estar ali, né? Assim, para expor suas ideias, ter esse diálogo, essa interlocução. Bem, e então, adiantando um pouco, né? Assim, é, o, a gente chega nessa conferência, né? Que foi de 1909. É, e o Tausk ainda ali, né, assim, em contato com os estudos da psicanálise, só em 1914 que ele vai estabelecer uma clínica psicanalítica própria. E ele, durante a Primeira Guerra Mundial, ele é convocado para o serviço militar, o que afeta muito ele, né, assim, não tem muitos escritos dele mesmo, mas isso foi nítido. E depois da guerra, ele faz um pedido ao Freud que analisasse ele. O Freud recusa, devido a uma relação tensa entre os dois, para manter ele ali naquele círculo, né? Assim, naquela, aqueles colegas mesmo ali que se fazendo a interlocução, ele sugere que ele faça a análise com a Helene Deutsch. E aí ela começa, mas em 3 meses eles interrompem e e aí, né, começou em 1919, dura até março, né, de janeiro a março, são só 3 meses, e ela é interrompida, a análise, por sugestão de Freud, né, assim, Freud fazia supervisão, da Ellen Deutsch e sugere que interrompa a análise. E é em julho de 1919 que o Viktor Tausk ele se enforca, então ele se suicida e deixa 2 cartas de despedida, né, assim, uma para a noiva dele e outra para o Freud. E isso me chamou muita atenção, né? Assim, lendo essa biografia por cima, me chamou muita atenção, assim, né? Porque fica uma coisa meio nebulosa, sem entender, assim, ele comete suicídio, mas o que que tinha acontecido ali, né? Assim, e eu encontrei um texto que eu posso compartilhar com o pessoal, né? Assim, que chama justamente apresentando o Viktor Tausk, né? Que é o conferencista dessa noite. E eu fui lendo o texto
que é uma espécie de reconstituição da biografia dele a partir de cartas, né? Tanto que dele, é, a- principalmente cartas da Salomé com Freud e da Salomé com Tauss. E, e aí dá para perceber que ele era uma pessoa muito brilhante, o Tauss, né? Assim, ele tinha muitas ideias e estava sendo propondo novas ideias. Ele é uma das pessoas que vai expandir, vai tentar expandir a psicanálise para alguma clínica que não seja aquela das neuroses, né? Então, para a clínica da psicose, em específico da esquizofrenia, tendo como ideia de destaque o aparelho é, Beeinflussung, Beeinflussung-Apparat, ou seja, um aparelho de influências ou de influência. E, e ele é uma pessoa muito proeminente, mas que para Freud, e a gente vê isso a partir das cartas da Salomé com Freud, ele ele representava uma certa ameaça ao movimento, né? Em alguns momentos são preocupações teóricas ao movimento psicanalítico, né? São preocupações teóricas dele estar falando de alguma coisa que não fosse neurose, enquanto nem o campo da neurose ainda estava mais consolidado, mas também fica uma coisa estranha, a gente percebe que tem alguma coisa afetiva ligada ali e que muitas vezes o Freud se refere a isso como um complexo paterno do Taussky, que de alguma forma colocava o Freud no lugar de pai e o colocava o Freud no lugar de pai e tentava ser o filho, né? Mas assim, uma relação muito ambivalente com o pai, né? Tentando superar ele, tentando matar ele, mas também querendo a, de alguma forma a aprovação desse pai. E é isso que a gente vai percebendo, assim, né? A partir desse texto eu fui ficando bastante surpreso, na verdade, assim. É, bem, É, e são várias as influências de Taussky, que até o Freud cita a contribuição dele para alguns textos, como a interpretação dos sonhos, o inconsciente é outro, e várias vezes nas atas, né? Essa não é a única conferência dele, são várias as conferências, mas ele gerava sempre esse incômodo, assim. E tem um texto do Freud que ele escreve lamentando, né, assim, a morte do Taussky, e é muito interessante porque ele não menciona nenhuma vez assim que ele teria alguma influência nisso tudo, né? Assim, se é, Taos teria algum motivo para ter feito isso por causa dele, mas ele só lamenta o que seria um grande contribuidor, uma pessoa muito inteligente. Mas numa carta para Salomé ele fala assim que não sente falta dele, né? Assim, na verdade, eu fiquei bem assustado assim, porque a carta está escrita dessa forma quase. Depois eu posso mandar o texto, vocês veem assim, ele fala que não sente falta, né? Assim, não acho que era positivo para o futuro do movimento da psicanálise. Então, a gente vê essa relação bem intensa mesmo, né? E isso, assim, me suscitou, né? Eu fui pesquisar porque eu vi a discussão, né? Depois da conferência, eu achei a discussão um pouco estranha, né? Parece que tem alguma questão ali, né? Que afetiva, alguma coisa que a gente não está conseguindo ver só pela escrita. Aí também a importância dessa tradução é, engajada politicamente, né? Situada mesmo, porque a gente tenta entender um pouco como que estavam as relações ali, né? Porque por uma ata às vezes a coisa fica muito fria, como foi dito, né? Mas passando a ata propriamente, né? Com esse nome, primeiro ficou uma dúvida para mim, né? Assim, eu comentei com o Anderson quando a gente estava conversando, né? Assim, Erkenntnisse Theorie, mas teoria do conhecimento, epistemologia, né? Assim, porque a gente conhece essas coisas como duas coisas diferentes. E muitas vezes no texto também lendo, eu fui acompanhando no original e é, na tradução, e aí eu vi o Erkenntnis, aí eu falo, olha, conhecimento, né? Assim, dialoga mesmo com o título. Mas aí a tradução era, por exemplo, da função ali, né? Da função cognitiva, se não me engano. Então, aí eu fiquei, olha, mas aí não é função do conhecimento, né? Assim, qual seria essa diferença entre as duas? Essa eu acho que eu deixo uma pergunta em aberto, porque eu acho que é uma coisa para a gente discutir mesmo aqui
fui fazendo umas perguntas ao longo das minhas anotações, né, para a gente discutir nesse nosso encontro. Bem, mas falando propriamente, né, assim, trazendo um pouco do que eu entendi, né, da minha leitura também da ata, o Taussky ele vai apresentar uma história geral dessa teoria do conhecimento, né, assim, partindo da filosofia. Então ele vai passando ali por alguns autores mais famosos, né, umas figuras bem conhecidas, como Aristóteles, Platão, Spinoza, Hume, Kant, e Schopenhauer no final. E ele vai traçando uma espécie de movimento, que logo no começo ele aponta, que alguns desses pensadores, eles discutiam a partir da função do conhecimento, né, assim, primeiro uma diferença, né, assim, a função do conhecimento, a função, e a trifunção, né, que uma estaria relacionada aos afetos e outra estaria relacionada à razão, né, então, uma de conhecer, eu acho que razão é até um pouco injusto, na verdade, quando a gente fala assim, porque isso é uma divisão que ela aparece lá em Descartes, né? Assim, é até interessante depois ver a discussão que Lacan faz sobre isso, né? Assim, que a psicanálise ela só pôde existir porque surgiu o sujeito da ciência, né? E esse sujeito da ciência é aquele sujeito da razão que joga o afeto de lado, né? Joga o afeto fora e a psicanálise vai tomar justamente esse resto como seu material, como seu objeto. Mas aqui é um pouco diferente ainda, né? Assim, porque a função de conhecer, ela está ligada mais a uma atividade intelectual quase. E a trifunção é isso do afeto, né? Assim, das pulsões. E, e ele vai falando, né? Assim, primeiro com a pergunta que Aristóteles coloca, né? Assim, qual é o conteúdo da forma e como o conteúdo se relaciona com a forma? Bem, eu acho interessante porque ele põe isso logo depois de falar dessas duas funções. Eu fiquei pensando, será que conteúdo e forma, uma coisa está relacionada também com a função de conhecer e a função das funções? Assim, uma seria o conteúdo, a outra seria a forma. Mas essa pergunta não está bem colocada, é o que ele logo aponta. Porque forma é conteúdo, né? Então ele já estabelece isso que vai virar uma base do argumento que e essa parte pulsional e a parte do conhecimento, e elas não vão poder ser separadas ao todo, né? Assim, uma está condicionada pela outra, é isso que ele chega, assim, em um certo momento. E essa alternância também entre uma lógica, né, assim, entre uma lógica mais pura e uma lógica que busca acomodar os afetos, é uma coisa que se repete, né? Logo no começo ele aponta isso também. Seria compreensível na medida que, e aí eu tiro do texto mesmo, se trata de extrair o melhor e o mais agradável das compreensões teóricas para os seres humanos e para si. Quando eu li isso, eu fiquei pensando na psicanálise, né? Assim, como que a gente pode pensar, né, a partir dessa frase, se é o melhor e mais agradável, né, para os seres humanos e para si, isso é variável, né? Assim, isso está historicamente determinado, né? É diferente de uma sociedade para outra. E aí eu fiquei pensando assim, né? Relação com o tempo, com o espaço, né? Mas mais com o lugar onde que um conhecimento surge. E como a psicanálise também, de alguma forma, ela está localizada, né? Assim, a psicanálise, essa que a gente vai lendo no Freud, ela está localizada na Viena. Não é à toa que tem como, muitas vezes, o ato inaugural a escuta de Freud das histéricas, né? Ou, melhor dizendo, quase, né? É a histérica que mandou Freud ficar calado, porque ela queria falar. Né? Assim, isso é uma questão política que não pode ser ignorada. E aí, pensando, né? Até estou lá no Psicanálise Brasileira, né? Assim, e também muito envolvido com as questões aqui, principalmente na Faculdade de Educação aqui da UFMG. E aí pensando assim, e a nossa psicanálise, né? Assim, não necessariamente porque nós temos que criar uma psicanálise, mas quais são esses fatores, então, que seriam para nós, assim, possíveis de extrair o melhor e o mais agradável? Embora isso seja muito otimista, né, para uma psicanálise, assim, seria aquilo que do mal-estar, na verdade. Qual que é o nosso mal-estar, né? Assim, se para Freud e ali naquele momento estava muito relacionado à sexualidade,
existiriam outros na condição de sul global, né? Assim, a colonialidade, outras questões a serem colocadas? Bem, isso aí foi parte dos meus pensamentos, assim, a partir dessa ata mesmo, né? Assim, gosta bem quando ele fala do Platão, que ele coloca uma coisa assim entre o real e o ideal, né? Não o real de Lacan, né? Assim, mas isso da realidade mesmo que a gente tem, mas e o ideal, o jeito que deve se ser, como isso abre margem para uma apropriação ideológica também de uma moral muito forte, né? E a gente já pode pensar na ideia. As atas, para mim, né, os dois textos até agora que a gente leu, são os dois que eu tive contato, na verdade, elas estão sempre adiantando muitas ideias, né? E essa, para mim, parece adiantar muito a ideia do ideal de eu, do super-eu, particularmente. E não foi surpresa nenhuma quando eu li depois, né, assim, que o Taussky, é, Freud muitas vezes tinha até ciúmes, né, assim, das proposições dele, porque realmente muitas delas ali depois a gente vê o Freud, é, bem, pode ter relação ou não, mas que ele já estava dando indícios de algumas coisas que apareceram na teoria muito depois. Lógico que isso merece um tempo de compreender, né, umas discussões, a elaboração e tal, mas que de toda forma é muito surpreendente. Só passando pelos pensadores, né? Ele vai falar de Spinoza, vai falar de Hume, e aí em Hume surge a função da causalidade, porque me parece um dos termos essenciais que vão ser tratados numa parte mais psicanalítica, se a gente podia dizer assim, né? Assim, enquanto ele está fazendo essa história da filosofia. E aí, Hume também tem uma posição importante, né? Assim, para questionar isso do reconhecer, né? Assim, do conhecer, do reconhecer, que Kant traz uma novidade, então, né? Que, bem, tem alguma outra coisa, né? Você tem esse aparelho que conhece, né? É, que sou eu, faça essas coisas que aparecem, é como ele escreve, né? Assim como fala, né? São elas dependentes de mim ou não? São os conteúdos reconhecidos próprios das coisas e quais são as condições últimas sobre as quais reconhecemos? E aí sim uma questão sobre o que seria o aparelho psíquico mesmo, se a gente pode dizer assim, né? Assim, situa isso em algum lugar. Bem, e aí o Taussky coloca o Freud nessa linha histórica também, dando a prioridade aos afetos sobre essa construção, né? Assim, uma prioridade no sentido de que ela afeta a função do conhecimento, que não pode ser tomada de forma separada. E o Schopenhauer, por último, também, que traz a ideia da vontade, né? Assim, a vontade como isso também que, é, é, vamos dizer assim, atrapalha a ordem ali, né? Assim, mexe com essa ordem e da representação. E aí eu passo ao comentário do Taussky, Então, são três temas só um importantes. minutinho, João, só, vou pedir só um minutinho só para a gente se despedir do Alberto, que ele vai precisar sair. Alberto, obrigado, querido, por estar aí com a gente até agora e bom Eu que espetáculo aí para agradeço. ti. Obrigado e parabéns aí, João, pela leitura. E gostei das observações. Você até falou de algumas coisas que eu mesmo estava numa dúvida cruel. Depois a gente conversa mais sobre isso. Obrigado. Ótimo, Tchau, ótimo. gente. Muito feliz. Tchau, tchau. João, Tchau. João, querido, pode continuar. Desculpa, só para a gente se despedir É, do Alberto rapidinho. ótimo, ótimo. Não, eu vou tentar acelerar um pouco também, porque eu tô vendo, não sei, eu tô tomando muito tempo. É, bem, mas são três, né, os temas importantes que o Taussky traz, tá? A função do conhecimento, a função pulsional e a causalidade. É, o erro que ele aponta nesses pensadores é supervalorizar essa ideia do ideal, né? Assim, dessa lógica que daria conta de uma coisa harmônica em organismos imperfeitos, que precisam lutar contra tudo para poder existir. E aí entra a questão da adaptação, né? Anpassung é o termo que vai aparecer bastante, é a adequação, que está ligado, e aí ele traz a psicanálise também, ao recalque e o medo, né? Verdrängung e Angst.
Aí eu seguindo a opção de tradução por medo mesmo. É, então, é, ele traz um recalque, né? Assim como isso que fornece, essa frase é importante, né? Esse recalque fornece material, que é o conteúdo simbólico sublimado em todas essas teorias. A mola propulsora para isso, no entanto, é o medo. Então, está colocado o recalque e o medo. Bem, se o recalque ele fornece esse conteúdo, ele também dá a forma, já que isso é indissociável. É uma das primeiras frases dele no início da apresentação. O recalque, então, na base da formação do sintoma, ele conjuga aspectos tanto da razão, né, tem esses conteúdos representacionais, recalcados, intelectuais, muitas vezes são recalcados, mas ele condiciona uma forma possível de conhecer, a parte que vai se dar a partir dos afetos. É, e esse seria um ponto de ligação importante entre afeto e o conhecer. E o medo tem fator estruturante, né? Eu acho legal isso, assim, como é que isso aparece. É bem diferente, eu acho. Essa é uma das coisas mais diferentes, assim, né? Que aparece nessa ata, pelo menos na minha opinião. O medo estaria ligado a uma luta pela existência, né? Assim, por justamente isso que ameaça o eu. Agora a frase eu não me lembro certinho, mas o medo é um medo da perda do eu, né? O medo de perder o eu. E aí você se adapta, né, para que isso não aconteça, né, assim, para que não seja tão ameaçador. Bem, e voltando ao tema da Ampasso, né, é, ele, você, né, isso do se adaptar, se adequar ao meio, se dá a partir para preservar a euforia. Isso também é colocado, né? Assim, que a gente foi vendo como um bem-estar. É bem difícil, na verdade. Euforia, eu achei uma palavra, está lá no original, né? E a gente fica pensando o que que é isso, assim, né? O que que significa isso? Mas me lembra muito a questão do princípio do prazer, né? Assim, para se conservar isso de bem-estar, de euforia, é, parte do princípio de prazer, mas que não é um princípio de prazer mais, é um princípio mais de desprazer, né? De evitar o desprazer. O Freud coloca isso no texto, depois, acho que é posterior, né? Agora não sei, me perdi aqui. É, o Tolstói ainda chama aquele que cria o próprio ambiente, né? Assim, aquele capaz de criar um próprio ambiente, não precisaria se adaptar de gênio. Mas depois ele vai falar que cultura propriamente é dos fracos, porque a cultura seria uma forma de defesa mesmo, né? Tá ligado a um mecanismo de defesa. E essa 1909 adianta algumas ideias que se não estão no mal-estar, pelo menos parecem estar muito de acordo com o que o Freud vai desenvolver ali. Bem, é, então, né, assim, antecipando essas ideias do mal-estar, é, e ao medo, né? Eu acho que queria chegar nesse ponto. É, exatamente, perder o eu é fonte de medo. O eu, é, ele estabelece uma forma de defesa, né? Assim, é muito da primeira tópica também, né? Como é que o, o eu, ele vai fazendo ali uma mediação com o ambiente também. Não, se bem que é da segunda tópica, né? É que ele vai fazendo a mediação com o mundo interior para ver o que é possível, também muito relacionado ao princípio de prazer. Bem, e eu acho que eu vou encerrar antes da discussão, aí a gente pode, da discussão deles ali, porque aí a gente pode ir trazendo isso na nossa discussão, mas eu só queria trazer uma última frase, que é bem do finalzinho, que para mim chama muita atenção, que é o termo metapsicologia não está corretamente construído. Vem entre parênteses, e eu fiquei pensando assim, se era uma frase, talvez que o Tolstói mesmo tinha colocado, ou se foi esqueci o nome de quem fez agora a ata, mas o termo metapsicologia não está corretamente construído. Deveria se chamar psicologia transcendental, pois é uma psicologia que revela funções incondicionais. E isso me chamou muita atenção, porque se ele estava argumentando até então uma coisa histórica da consciência e dessas do conhecer,
e como que os afetos também estão envolvidos nesse conhecer, que é uma coisa que ele aponta que esses filósofos estavam ignorando. Bem, e aí, você fala que é transcendental, que não tem, são funções incondicionais, então como que entra essa história nisso, né? Assim, porque na minha visão, essa teoria do conhecimento diz respeito à metapsicologia. Então, a gente perde uma função política importante mesmo da psicanálise a partir dessa proposta, assim. Na minha visão, as funções de conhecer e também a metapsicologia, ela tem que ser condicional, né? E cabe, talvez a gente esquece disso muito fácil, na verdade, tomando como incondicional, como universal aquilo que foi proposto. E a gente perde justamente aquilo da psicanálise que vai à prática para que, de alguma forma, construa uma teoria que está sempre sujeita a uma revisão. Bem, é, aí eu deixo, tem a parte da discussão, mas aí eu acho que eu abro agora, né? Assim, não quero ficar falando, falei muito. Valeu, João, muito bom. Muito bons os pontos que tu trouxesses, né? Eu vou iniciar a discussão a partir de um dos pontos que tu trouxe e também vou adensar alguns outros pontos que tu trouxesses ao longo da tua fala, que eu acho que também são interessantes. Mas eu queria primeiro falar a respeito dessa diferença entre teoria do conhecimento e epistemologia, que foi a questão que tu trouxe, né? Eu acho que é bem importante isso. Eu diria assim que é o suco do texto, né? Propriamente, né? No texto da ata, o Victor Taussky, ele usa o termo, na verdade, em alemão, Erkenntnistheorie, né? E aí, claro, isso pode ser teoria do conhecimento por conta do Erkenntnis, né? Que é o conhecer, Kennt em alemão significa conhecer, e teoria, então seria teoria do conhecimento por conta da partícula er no início ali, né? Da palavra em alemão. Bom, quando utiliza, né, quando a gente opta pelo termo epistemologia, porque de alguma maneira optou-se em evidenciar de que o texto ele traz uma investigação sobre as funções psíquicas que tornam o conhecimento possível, né? Então, e isso aparece no texto quando o Alberto traduz ali, né, quando torna-se necessário, primeiramente, distinguir dois objetos, que tu apontou muito bem, né, a função cognitiva, que é a Kennistic Function, né, então, ou seja, a função do conhecer é a Kennt Function, e a função pulsional, que é o Trieb Function, né, então, Trieb, que é a pulsão, e Function, que é a função. Ou seja, o objeto da epistemologia é a investigação do funcional, né? Então veja que aparece function nos dois termos, né? Então, num primeiro momento, por conta disso, né? Depois, a gente pode pensar que a epistemologia aqui não é só a teoria abstrata do conhecimento, mas uma reflexão sobre os mecanismos funcionais, né? Os mecanismos psíquicos, afetivos, inconscientes que sustentam ou condicionam a atividade do conhecer. E aí aqui é interessante a gente diferenciar, né? O que estaria em ênfase principal se fosse teoria do conhecimento e ênfase principal se fosse uma perspectiva, vamos dizer assim, tradicional da teoria do conhecimento ou da epistemologia. Bom, para a teoria do conhecimento, a ênfase principal é o sujeito conhece, né? E a perspectiva tradicional da teoria do conhecimento, ela é descritiva, ela é psicológica, empírica. Bom, na epistemologia, a ênfase principal é nas condições, nos fundamentos, no limite do saber. E numa perspectiva tradicional, numa crítica filosófica, reflexiva. Então, na tradição filosófica, e aí é interessante porque ele utiliza alguns teóricos da epistemologia, né? Acho que também vale também de alguma maneira citar isso aí, né? Então, na tradição filosófica, especialmente em Kant e nos neocantianos, é a Kenntnistheorie, ou teoria do conhecimento, ela é vista como uma reflexão crítica sobre as condições a priori do conhecimento, né? Mas o que o Taussky amplia aqui são as condições inconscientes, como o recalque, que é o Verdrängung, e a angústia, né, o medo, que a gente traduziu como Angst. Então, por isso, né, mais uma vez, a ideia aqui de trazer epistemologia. Bom,
Então, por que o Alberto traz epistemologia e quando eu vou fazer a revisão junto com ele do texto, eu defino isso junto com ele? Então, tem 3 razões principais, né? A escolha da epistemologia aqui. Primeiro, fidelidade ao termo original, né? Então, o termo usado pelo Taussky é a Kantentheorie, que em alemão tanto pode ser traduzido como teoria do conhecimento, quanto por epistemologia, né? E aqui o uso que ele faz do termo é mais crítico e estruturante do que apenas descritivo. Então, aí, de alguma maneira, já justifica a tradução por epistemologia. Depois, uma certa ênfase na dimensão crítica e funcional, que é o que ele vai fazer literalmente, né? Na diferenciação ali do Triebsfunktion e do Erkenntnisfunktion, né? Então, quando a gente dá essa ênfase na dimensão crítica e funcional, o Taussky ele não está interessado apenas nos conteúdos do conhecimento, por isso não teoria do conhecimento, né? Mas nas funções psíquicas e inconscientes que sustentam isso, né? Então, a epistemologia, nesse caso, ela pode ser lida por uma lente freudiana como uma investigação das condições psíquicas do saber, né? Então, por isso, epistemologia. Depois, por uma questão de coerência com a tradição filosófica moderna, né? Ao mencionar ali Aristóteles, Kant, Hume e Schopenhauer, o Taussky, de alguma maneira, está situando o campo da epistemologia filosófica moderna, né? Então, optar por epistemologia alinha essa tradução, né, esse exercício reflexivo aqui com a própria com esse elenco que ele faz ali também desses pensadores, né? Ao invés de reduzir a discussão a uma teoria do conhecimento, né? Ou seja, uma coisa mais psicológica ou empirística ou empírica, vamos assim dizer, né? Então, seria a justificação, a justificativa por conta disso, né? Bom, a partir disso, e dialogando um pouco com o que o João trouxe, eu queria trazer, na verdade, 5 pontos ou 4 pontos, né? Para poder pensar esse texto junto aí com vocês, né? Um primeiro ponto é uma crítica à filosofia como um sistema idealizado, né? Eu vou trazer um incerto aqui da tradução, que quando ele diz o seguinte: o erro de todos esses pensadores reside no material da própria questão. A lógica tem um conteúdo que é puramente harmônico. Essas harmonias pensadas, entretanto, não podem ser aplicadas aos organismos imperfeitos, que precisam lutar contra tudo para poderem existir. Bom, quando eu digo aqui que há uma crítica à filosofia na ideia de um sistema idealizado, o Taussky, ele critica que a tradição filosófica por projetar uma lógica harmônica inaplicável à realidade conflituosa do sujeito, né? Então, é interessante isso de algum modo. Então, essa crítica vai aparecer em Freud depois no texto das Unbehagen in der Kultur, de 1930, que seria o mal-estar na cultura, né? Onde ele afirma que a cultura exige do sujeito uma renúncia constante às suas pulsões, né? Então, de algum modo aqui, podemos entender que o Freud, a partir da psicanálise, e o Taussky nessa discussão, diferentemente de uma filosofia idealista, ele parte da premissa de que o sujeito é estruturado pela divisão, né? Por uma divisão, pelo recalque, Verdrängung, e pelo desprazer, o Unlust, né? Ou seja, o pensamento não emerge da harmonia, mas de uma luta psíquica com o real. Essa relação entre o Verdrängung e o Unlust, né? Lust em alemão é desejo, né? Auflust, Auflust de eine Kaffee auf den Tisch. Eu desejo por um café à mesa, né? Então, Lust vem nessa coisa do desejar. Então, ele traz isso literalmente para poder dizer que isso emerge de uma não harmonia, né? Ou seja, de uma luta psíquica com o real entre o Verdrängung e o Unlust, né? Depois,
O recalque ali, né, um outro ponto, acho importantíssimo falar sobre a questão do recalque e do medo, né? O Verdrängung e o Angst, né, como fundamentos do pensamento do Taussig aqui. E é bem interessante, João, porque eu estou numa dúvida qual é a próxima ata que eu trago, porque tem uma outra ata do Taussig. Mas eu vou deixar para escolher com vocês, tá? Eu vou dizer as duas e a gente vai escolher juntos aqui. Que ele não retoma essa discussão, mas ele vai ampliando aspectos, assim, muito interessante. E aí tu traz esse contexto da vida dele, então acho que isso fica ainda muito mais apetitoso, né? A gente diria que um Lust, né? Estilo Alpha da Nets protocolo. Então, acho que dá aí um saborzinho para a próxima discussão, né? Enfim, então, duas palavras aqui bem importantes, né? O Verdrängung e o Angst. Então, o recalque, ele fornece o material, que é o conteúdo simbólico sublimado em todas essas teorias, né? Ou seja, e aí a mola propulsora para isso, no entanto, é o medo, né? Trazendo isso da tradução da ata. Então, o vínculo entre Verdrängung, recalque, e Angst, medo, né? Antecipa uma mudança teórica fundamental no Freud. Tu trouxesses isso, João, achei muito interessante, né? Antecipa uma mudança teórica fundamental no Freud, que vai aparecer em 1926 na obra Hemmung, Symptom und Angst, ou seja, inibição, sintoma e angústia, onde ele vai descrever que a angústia, que antes era medo e depois vira angústia, né? É interessante ver como o conceito vai sofrendo uma modificação, uma evolução, vamos assim dizer, né? Não gosto muito da palavra evolução, mas vai sofrendo aí algumas lapidações, né? Acho que fica mais interessante. Então, a angústia, aqui já não é mais medo, é angústia. Então, a angústia não é consequência, mas causa do recalque. Então, essa inversão coloca Angst como motor da estruturação do psiquismo, ou seja, uma resposta ao perigo de dissolução do eu ou da perda do objeto. Bom, pensar, inclusive filosoficamente, no caso aqui, torna-se um efeito de defesa, uma formação substitutiva, né? Ou seja, algo que organiza o real para escapar do insuportável, né? E aí ele usa uma palavra aqui para falar dessa formação meu Deus, faltou aqui a fonética do português. Substitutiva. Opa, foi. Para poder, no caso, fazer para pensar essa palavra que é Ersatzbildung, né? Que seria essa formação substitutiva. Então, acho interessante trazer isso também. Então, depois um outro ponto que ele vai fazer essa discussão, que é a consciência como função adaptativa ao meio, né? Ou seja, trazendo o inserto ali da ata. A consciência surge, portanto, como um meio na luta pela existência e confere uma superioridade sobre os indivíduos que apenas buscam instintivamente a satisfação de suas necessidades. Bom, essa concepção funcionalista da consciência encontra um certo respaldo em Freud no texto dele, Das Ich und das Es, um texto de 1923, ou seja, o eu e o isso, né? Onde ele define que o Ich, o eu, como uma formação voltada para a realidade, surgida da percepção sensorial, dessas exigências do meio. Então, o Freud vai escrever ali depois que o eu é, antes de tudo, um eu corporal. Olha que interessante isso, né? Então, a consciência, que traduzida do alemão vem de Bewusstsein, não é origem da verdade, mas é uma interface frágil que regula o conflito entre as demandas externas e os impulsos internos, né? Ou seja, essa vida pulsional. Ela é, portanto, uma forma de adaptação e não de autonomia plena, né? Então, acho bastante interessante focar isso também, né? Essa discussão que ele faz da consciência aqui. Depois, nessa esteira, a própria ideia de cultura, né? Acho muito interessante aqui no texto a discussão que ele faz em torno da cultura, né?
quando o Taos que ele diferencia sublimação de formação substitutiva, né? A palavra que aparece ali no texto em alemão, Sublimerung und Ersetzungsbildung, ou seja, sublimação e formação substitutiva. Ao mostrar que a cultura aqui, ela como é que eu posso elaborar isso? A cultura, ela é fundada em desvios do desejo e não necessariamente em sua elevação simbólica, ou seja, e aí o Freud vai retomar isso mais tarde no texto Unbenhagen in der Kultur, ou seja, ele vai retomar esse texto, essa concepção depois, quando ele afirma que a cultura é efeito do sacrifício do prazer, ou seja, o prazer é sacrificado. Ou seja, o progresso, o preço do progresso cultural é a perda da felicidade. A energia libidinal ela é deslocada, mas ela retorna sob a forma de sintoma ou de sofrimento. Ou seja, a cultura ela é uma defesa coletiva diante da violência do desejo. Né? Então, é bem interessante como o Taos que traz isso aí também, né? Ah, deixa eu ver o que mais que. Tem uma outra questão que é interessante também, Lustmöglichkeiten, né? Que é a angústia como medo da perda do desejo, né? Ou seja, o eu nos assusta, né? Trazendo ali uma partezinha da ata. O eu nos assusta porque tememos perdê-lo. Isso é medo da morte, que só existe na medida em que se acredita que não se poderá vivenciar a possibilidade do desejo. Bom, o Taos eu acredito que ele introduz aqui uma noção sofisticada, né, para essa ideia de medo da morte. E aí aparece essa palavra no texto também, né, Todesfurcht, ou seja, Todes é morte em alemão, Todes, não Todes, desculpa, Todes é morte em alemão, e Furcht é medo, né, então medo da morte como um correlato simbólico da perda de acesso ao desejo, né? Que é essa ideia de Lustmöglichkeiten, né? Ou seja, essa possibilidade de prazer. Então, depois, mais tarde, em Trauer und Melancholie, Luta e Melancolia, o Freud vai analisar a perda do objeto libidinal, como a perda do objeto libidinal pode desorganizar o eu, né? E aí depois mais tarde, isso em 1917, depois em 1926, na inibição, sintoma e angústia, a angústia de separação e de castração aparece como central para a formação do sintoma. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O sujeito não teme apenas a morte biológica, mas a morte psíquica, ou seja, a exclusão do corpo do desejo, que constitui o sujeito aí no caso, né? Então é bem interessante essa relação que ele faz do Todesfurcht com Lustmöglichkeiten, né? Acho bem importante também trazer aqui. Bom, são alguns pontos do texto que eu também gostaria de trazer em diálogo com o João, né? E é um texto bem complexo, é um texto que tem uma discussão filosófica densa, mas ao mesmo tempo também é um texto que traz um contexto um contexto de discussão bastante denso ali naquele momento, né, entre os membros da sociedade psicanalítica. Acho que o João, de alguma maneira, trouxe isso para a gente, e a tradução, de alguma maneira, tenta trazer isso também, né? Bom, mas a princípio eram esses aspectos que eu também gostaria de trazer para a discussão, né, que eu não sei se a Márcia gostaria de apontar algo também, a Maiana, a Joane. A Joane apresentou o último texto, né? Não sei se a Joane também gostaria de embarcar aqui na discussão em algum aspecto. É, ah,
já que ninguém se manifestou, eu vou também falar de alguns pontos, Anderson, principalmente em diálogo com o que você disse, porque me chamou a atenção essa questão várias coisas, na verdade, né? Mas primeiro eu achei muito interessante, né? Porque a minha impressão, por isso também a minha confusão na hora que fui falar de primeira e segunda tópica, porque a minha impressão é que o Taos ele está, de certa forma, também adiantando o que seria colocado melhor na segunda tópica, né? Com eu, isso, super eu, Uhum. usando os termos da primeira, né? Assim, aí ele está usando a consciência e o mundo externo ali, o mundo externo coloca uma pressão sobre a consciência, tem que de alguma forma se adaptar. Isso é muito interessante de ver acontecendo, assim. A outra questão, né, aí está relacionada, assim, a algumas perguntas que eu fui formulando também ao longo das minhas anotações aqui, porque tem aquela questão da filosofia, né? Assim, porque nos comentários a gente vê uma espécie de discussão assim de quão possível e quão realista mesmo seria a, a psicanálise da filosofia, né? Porque eu acho que começa também a entrar qual que seria o contato da filosofia com a psicanálise ali nas discussões, e aí dá para ver que alguns ali tem alguns querem. O Feder, ele faz um comentário assim que parece que ele quer mesmo uma psicanálise do filósofo, né? Assim, que você tem que pegar e as questões ali da vida dele e de alguma forma traçar paralelos com a teoria dele. E aí você vai fazer esses pontos de uma forma quase de decifração mesmo. E aí você vai fazer uma psicanálise, né? Uma análise desse filósofo, e aí você explicaria a teoria, né? Que me parece uma coisa bem. Hoje em dia, assim, bem impensável, né? Uma psicanálise bem selvagem mesmo. Uhum. Que em algum momento me parece que o Freud até almeja, né? Mas ele percebe rapidamente a impossibilidade dessa história. Mas surgem com outros comentários interessantes do próprio Adler, que ele vai colocando assim, né, que o problema filosófico de cada um ali, ele é fruto também desse mecanismo de recalque e da consciência, da relação que se estabelece com a consciência, né? Como também é produto do recalque apresentado. E aí, justamente as inadequações e as inferioridades de cada um, né, que ele vai colocando também de alguma forma singular, vai dando uma espécie de tom, a mesma filosofia, né? Para mim essa é uma forma mais interessante de pensar essa psicanálise aplicada. E aí me parece que ele chega a uma proposta, assim, né? Ele dá a entender assim, o filosofar também seria uma forma de lidar com a castração, né? Assim, com esse medo de perder isso, é, das possibilidades de desejo, as possibilidades de prazer, porque me parece também uma forma de dar sentido, né? Assim, você dá sentido para essa coisa que é tão sem sentido, esses organismos imperfeitos, igual é colocado, e você estabelece um ideal no qual você de alguma forma se apoia, né? Então eu acho que esse é outro ponto interessante, assim, que ficou para mim. Uhum. Eu queria pegar aquilo que tu trouxesse ali inicialmente da questão da tópica. Achei interessante isso que tu trouxe, João, porque eu acredito que sim, é possível, é plenamente possível e interessante pensar que o Vitor, o Taus, que ele antecipa elementos fundamentais ali da segunda tópica, né? Que isso só vai ser formado, desenvolvido de uma forma mais formal quase uma década depois, né, na obra das Ich und das Es, né, do o Eu e o Isso, né, e só lá depois, em 1923, vai aparecer isso. Então, embora Tauss que ele não utiliza ali os termos da segunda tópica propriamente, né, a conferência dele propõe uma articulação entre consciência, vida pulsional e adaptação, que já aponta. Então, acho que quando tu falas isso, são essas três palavras que eu pego, que já antecipa essa segunda tópica, né? Consciência, vida pulsional e adaptação, né? É, isso já aponta para uma insuficiência do modelo da primeira tópica, né? Que é consciência, pré-consciente e inconsciente, né? Ou seja, e para a necessidade de um modelo mais dinâmico dessa estrutura do psiquismo também. Então, a,
bom, a gente pode pensar ali, por exemplo, né? Eu vou pegar um excerto aqui do texto aqui, quando ele coloca ali, a consciência tem a função de reconhecer o inconsciente. É um órgão para tornar disponíveis experiências inconscientes. Essa formulação aqui já questiona a primeira tópica, né? Já há um questionamento aqui a primeira tópica, em que consciência e inconsciente aparecem como lugares psíquicos relativamente opostos. Então, o Taussky aqui ele descreve a consciência como um instrumento funcional de adaptação ao meio, ou seja, um órgão de interface, né? Vou colocar aqui entre aspas, assim. Então, é exatamente como Freud vai descrever depois lá no Eu e o Isso, quando ele escreve que o eu é, antes de tudo, um eu corporal, né? Uma superfície do aparelho psíquico. Então, o eu não é uma equivalência à consciência, mas engloba funções inconscientes, que é regido pelo princípio da realidade, né? Então, achei bem interessante isso que tu trouxe, assim, dessa tua... Então, eu acredito que sim, acho que ele antecipa que movimentos conceituais da segunda tópica, né? Ainda que ele não faça com a mesma linguagem, né? De alguma maneira, ele desloca a consciência do centro do aparelho psíquico, ele reposiciona o conflito psíquico como estrutural e funcional, não apenas moral, né? Ele descreve o eu em relação às forças inconscientes, a essa ideia do ambiente, a pulsão. Ele aponta o angst como uma estrutura, como algo estruturante do psiquismo, ou seja, eu acredito que o Taussky pensa em uma segunda tópica antes de ela existir como tal, né? Eu acho que a conferência, de alguma maneira, é um esboço precoce, eu diria, essa conferência aqui dele é um esboço precoce e bastante sofisticado de uma teoria do sujeito, atravessado por essas exigências internas e externas organizado por mecanismos defensivos, né? Então, de alguma maneira, há uma contribuição teórica, clínica e epistemológica aqui bastante densa aí, para isso que o Freud vai elaborar depois no Eu e o Isso, né? Achei bem interessante isso que tu trouxe, assim, bem interessante. Concordo contigo. Bom, gente, e os demais? Gostariam de acrescentar algo ou apenas, né, fazer um recorte de alguma coisa do texto que chamou a atenção? Acho importante deixar registrado. Eu compreendo que é um texto que é um texto um pouco, ele tem uma certa densidade, assusta um pouco, mas acho que a gente pode exercitar aqui o pensamento, trazendo também algo de que de alguma maneira nos impacta no texto, né? Sem muito compromisso com o estar certo ou errado, né? Não é esse o objetivo aqui. É, Olá, colegas, professor Anderson. Eu, na verdade, queria fazer um elogio, né, para você, para o João também. Eu achei muito bonito. Desculpa o barulho. Eu achei muito bonito, João, você ter investigado um pouco sobre a história, né? Enfim, o Talks, a relação dele com Freud, isso trouxe uma riqueza e também parece que descondensou um pouco, né? Esse texto, porque eu senti o texto como realmente eu senti complexo, para mim, ao menos, foi complexo pela quantidade de informações, principalmente em relação à discussão depois. E Anderson, você também traz assim, elucida, né, essa densidade também, né, da discussão da ata. Então, queria fazer um elogio e agradecimento, porque sempre fica mais airada a coisa, na medida em que vocês, enfim, trazem isso tudo. Obrigada. Legal, Márcia, que bom, que bom. Acho que esse é um pouco do objetivo aqui do trabalho também, né? A gente poder entrar
a esse escrutínio do trabalho psicanalítico do próprio fazer da teoria e ver esse movimento, né? Esse movimento que se dá num campo social, esse movimento que se dá num campo epistemológico, esse movimento que se dá num campo de tensão, né? Esse movimento que se dá num processo de criação, né? Eu fico o que é estar dentro da criação, né? Dentro da criação da teoria, né? Eu acredito que estar dentro da criação da teoria de algum modo é perceber que movimentos estão sendo precipitados ali, né? Que movimentos que estão sendo literalmente feitos, que movimentos que estão literalmente sendo esboçados, né? Tal e qual quando um artista vai criar algo, né? Acho que a gente pode pensar que a psicanálise é a arte da escuta, obviamente, né? Então, estar nesse lugar da arte da escuta, de alguma maneira, é estar captando a expressão, né? É captar a expressão, é captar aquilo que de alguma maneira, está em potência, aquilo que está em finitude, aquilo que está tentando se estruturar de alguma maneira, aquilo que está tentando sobreviver simbolicamente ao insuportável, né? É algo que, de alguma maneira, me chama muito a atenção nos textos das atas, assim, é de que tem algo insuportável ali. Tem algo insuportável, né? Ao ponto de que, bom, então se está insuportável, vamos tentar dar uma condição simbólica para isso, né? Falando de um contexto cultural da Viena, falando de um contexto cultural de mundo, falando de um contexto cultural, enfim, social. Então, acho que é um pouco disso, né? É estar nesse limite do insuportável que a todo tempo está tentando criar condições simbólicas, né? Acho que tu trouxesses isso muito bem, Márcia. E o que eu não havia percebido, lendo, eu li 2 vezes o texto, é disso que vocês trazem do Trausk, né? Que é essa antecipação de conceitos e de como era um homem interessado e brilhante até, né? E isso ficou assim, isso me impactou positivamente, porque era uma pessoa, enfim, um nome que eu nunca havia Uhum. ouvido, ou visto, ou lido, né? E fiquei bem curiosa também, João, enfim, para ler essas cartas, se tu puderes encaminhar, vai ser bem interessante também aprofundar nesse sentido. E aí causa uma alegria, né? De poder, poxa, que pessoa, que homem importante que contribuiu, né? Para teoria psicanalítica, né? Para os primórdios da teoria. Uhum, uhum, uhum. Legal, Márcia, legal, bacana. Eu acho que tem algo aí, né? Pensar as atas como um movimento de antecipação da teoria freudiana, é ver esse laboratório conceitual coletivo, e aí uma coisa muito legal, que a psicanálise é uma teoria criada em coletivo, né? Acho bastante importante isso. Elas registram, de algum modo, essas discordâncias, essas reformulações, essas proposições, essas interlocuções, enfim, é uma fermentação, é quase que um fermento ali, né? Uma fermentação conceitual de algo que está sobre uma condição de muito pessimismo, né? De muita impotência em alguns aspectos também. Acho que tinha algo acontecendo naquele contexto e que a psicanálise foi a condição para discutir aquilo ali, né? Então, é interessante olhar isso também. E aí, portanto, por ser esse contexto, acaba tendo uma zona de tensão entre essa prática e essa formulação teórica, acaba sendo um espaço de conflito e exclusão também, inevitavelmente, né? Então, as atas não só antecipam as ideias freudianas, ela também, de algum modo, revela os limites institucionais e pessoais das pessoas ali, das pessoas naquele processo, né? Então, nelas aparece nelas antes de serem silenciados ou excluídos propriamente do processo, enfim, de que modo que as pessoas foram se excluindo daquele contexto por conta de alguma maneira
ter essas divergências, né? Eu acho que o João traz isso de uma forma muito bem pontuada, trazendo a história do Taos, que eu achei isso de um primor do João aqui, para a gente poder de fato ver quem são essas pessoas que estavam ali. Isso para mim está sendo fundamental nesse momento da pesquisa, né? Eu estou agora debruçado, por exemplo, em ver quem são essas mulheres que estavam aqui dentro. Eu já cheguei ao nome de 10 mulheres que estavam presentes aqui nas reuniões, né? Nas discussões, enfim, e é muito interessante. E uma delas, a Daut, né, que o João trouxe ali, que foi quem o Taos que foi fazer análise com ela, né? Ela estava nas atas também, nas reuniões, né? Em alguns momentos. Então, é bem bacana a gente poder também olhar para isso, né? Bom, não sei se mais alguém teria alguma questão a trazer para a gente poder fazer o fechamento, enfim, e fazer a Eu, leitura da ata. Pode eu falar, queria, Tim. então, assim, primeiro eu te agradecer, João, e Anderson também pelo teu tempo, assim, mas existiu uma leitura antes de dar nome quem escreveu e depois. Que daí eu tive o privilégio de conversar com o Anderson, então ele tinha acabado de conversar contigo. E aí tu já trouxe toda essa questão do escritor ali que fez ter uma outra leitura para o texto. Então isso é muito importante. É justamente isso que parece que o texto foi escrevendo, né, dessa epistemologia e tudo mais. Então, realmente isso se faz muito necessário, assim. E, e tu trouxe uma frase, né, Anderson, agora, que foi condição para discutir isso. Então, a psicanálise seria algo que possibilite uma discussão para isso que é insuportável. E é muito interessante porque amanhã vai ter a outra atividade que é a psicanálise brasileira, que coloca isso em questão para a gente simbolizar algo que a gente escuta na clínica e que fica num campo ainda como fermentado, né? Então parece que está sendo uma construção coletiva de algo que se passa aqui, né, nesse território. Então, quais são os nomes que a gente pode dar a partir da psicanálise e desses estudos, mas que não é uma filosofia, né, que é uma clínica, que sai desse campo de defesa, né, porque eu escuto muito isso, assim, quando traz essa diferença do medo e da angústia, foi algo que gritou assim para mim, porque é justamente isso que a gente vem trabalhando, o Claudemir vai falar amanhã também, ali no grupo que a gente faz com crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Né? Como que se dá essa neurose traumática, vamos dizer assim, que é justamente a impossibilidade desse sujeito se angustiar, e aí o Ferenc ele vai trabalhar isso mais refinadamente, assim, do que seria essa relação da angústia com o medo, não nessa relação que o Freud vai fazer, é uma outra. E aí, quando tu trouxe, né, João, hoje, essa trajetória desse psicanalista, e aí teve uma frase assim, bom, primeiro precisava consolidar esse espaço da psicanálise numa neurose de transferência, para daí a gente falar sobre isso. Para daí a gente falar sobre o choque, sobre isso que vem de fora, mas que está dentro. Então, eu, né, nomino assim, como o meu mal-estar na clínica, é essa relação com de fora e dentro, mas não nos moldes de Lacan. É uma outra roupagem. E que enfim, está sendo construída, né? Tem que ser dado outros nomes. Então, agradeço, assim, por tu trazeres, porque é algo que eu não tinha na minha prática de me atentar, assim, tá, vamos ver qual que é a história, né, desse escritor aqui, qual que é o lugar, então isso, as atas, né, encontro aqui, me chamou muita atenção. Então, obrigada, assim. Muito bom, Tim, muito bom. A Jo colocou uma pergunta aqui no grupo, no grupo não, no chat.
Eu tô com problemas no Zoom e tô bem gripada, mas tem uma pergunta. A pergunta dela é uma pergunta bem interessante. Danada, faz a pergunta e não elabora a pergunta aqui com a gente. Ela botou o seguinte: até que ponto podemos considerar a própria produção do conhecimento como sintomática? Muito boa essa pergunta, Joane. Eu não vou me arriscar a responder, obviamente, mas acho que comentar um pouco, né? Isso que tu traz. Na conferência, o próprio Taussky, de alguma maneira, ele propõe que os grandes sistemas filosóficos não são apenas construções racionais, né? Então, mas também formas simbólicas, organizadas. Então, acho que a questão entra um pouco, né? O saber como sintoma seria essa pergunta, né? Então, bom, a partir da ata, né? A psicanálise, especialmente ali após o Freud, com inibição, sintoma e angústia, mostra que o sintoma é uma formação de compromisso entre pulsão, defesa e realidade. Que, aliás, esse tema realidade é bem discutido pela Joane. A Joane fez uma tese, inclusive, para discutir esse conceito, né, na tese dela de filosofia. Então, nesse sentido, o saber pode ser sintoma quando ele opera como defesa contra a angústia, eu acredito, né? E como tentativa de domínio, onde há incerteza, né? Ou seja, como racionalização diante de um conflito psíquico. Então, a filosofia, a ciência e até a teoria psicanalítica não escapam disso, né? Essa é a provocação data, eu diria. Né? Isso que tu traz é a provocação data. Talvez o próprio impulso epistemológico, né? A Kernfunction, né? Ou seja, nasce de uma tentativa de regulação do insuportável. Ou, enfim, de um desejo de nomear onde há excesso ou furo, né? Eu diria assim. Acho que isso que tu traz, Joane, assim, me faz até também elaborar uma outra pergunta, né? A gente vai elaborando perguntas em cima de perguntas, vamos assim pensar, né? Mas, bom, como é que eu posso elaborar isso? Tá, acho que eu consigo elaborar agora. Acho que em cima um pouco da tua pergunta, Jô. Se todo saber, né, inclusive filosófico, é sustentado por recalques e angústias, como escutar um sujeito sem reduzir a sua fala a um sintoma, e nem absolutizá-lo como uma verdade, sabe? Eu acho que é uma questão que eu me faria a partir dessa tua pergunta, né? Ou seja, se todo saber, inclusive filosófico, é sustentado por recalque e angústias, que foi uma das coisas que o Taussky, de alguma maneira, trouxe aqui, né? Como escutar um sujeito sem reduzir a sua fala a um sintoma? Acho que esse é uma questão interessante, que se coloca aqui, inclusive dialoga com aquilo que a Tiene trouxe, né? Bom, mas a gente pode deixar isso reverberando aqui para o próximo encontro, né? Talvez, acredito, né? Acho que é uma pergunta bastante inquietante. Não sei se mais alguém colocou algo aqui no chat, não. Bom, gente, para nós darmos então continuidade para a finalização do encontro, eu vou ler o registro que a Mariane fez. Ela justificou a falta dela, né? Ela não pôde estar aqui hoje, ela está doente, mas ela mandou para mim o texto dela, né? O registro do encontro, e ela fez um trabalho aí de registrar a reunião. Vou ler brevemente, tá? Então, a Mariane Vecas foi responsável pelo registro da reunião e tem como característica de escrita, e ela trouxe aqui a característica de escrita dela, associar livremente. Deixa eu projetar isso aqui. Acho que seria legal eu projetar, para vocês irem acompanhando comigo a escrita dela. Assim compartilha. Estão vendo, gente? Sim. Ótimo. Então, aqui. Então, ela colocou aqui, né? Conferencista, ela botou os presentes, quem estava na última reunião,
das origens. Conferencista foi a Joane Simon Flausino. Mariane Vegas foi a responsável pelo registro da reunião e tem como característica de escrita associar. Deixa eu aumentar um pouco mais o texto, que deve facilitar para vocês enxergarem também. Foi a responsável pelo registro da reunião e tem como característica de escrita associar livremente a partir dos pontos propostos. Neste encontro, a atenção flutuante que dirige ao grupo buscou ouvir a associação livre de ideias, registrar de forma neutra, mas não menos implicada, as ideias apresentadas e as confluências dessas, objetivando a elaboração de um documento único ao mesmo tempo que contemplasse as contribuições individuais de cada membro. Em março de 2025, a conferencista abriu os encontros de quinta-feira. Achei interessante aqui. Ela fez essa brincadeira com a ata. Foi explicado como aconteceu o primeiro encontro e que neste enfatizou-se o contexto cultural da Viena. Então, aqui ela fez um apanhado do primeiro encontro, né? E aí foi feita a leitura, né, desse encontro anterior. Bom, depois ela segue aqui salientando a apresentação das atas, enfim. Aí ela entra aqui na fala da Joane. Joane Flausino dá início à leitura na língua alemã e em seu comentário posterior explica sua percepção da leitura, enfatizando a dinâmica e a característica de Rank e como o marxismo percebeu o papel determinante da vida funcional, apresentando uma visão psicológica sofisticada precedente à psicanálise. Refere como os impulsos humanos se expressam de forma deslocada, exemplifica que os conflitos de classe seriam expressões sublimadas de impulsos inconscientes, de agressividade e de desejo de reconhecimento. Segue então para um ponto que destaca ser importante, o das ideias como consequentes de formações reativas, como o tomar da consciência promove a libertação das ideias. Ao falar de Freud, cita a contradição, ao mesmo tempo a complementariedade entre a cultura e o mecanismo de repressão. Encerra seu comentário levantando algumas questões para o grupo pensar e discutirmos juntos. E aí foram as questões que a Joane trouxe no último encontro, né? Ela colocou aqui as questões. Aí depois ela faz a apresentação das discussões também, né? Maria Lúcia Macari cita a emoção pela discussão de Freud e seus colegas, fala sobre a psicologia das massas, do fascismo, e que o texto aborda que a classe trabalhadora, assim como as mulheres foram responsáveis pela ascensão do nazismo, indo contra seus próprios interesses. Refere o rompimento de Reich e Freud, quando o primeiro, retornando da União Soviética, comenta com Freud sobre os acontecimentos ligados à liberação sexual e, por conseguinte, o fim da neurose. Depois ela cita que Anderson Abreu refere o peso dos elementos teológicos quando se faz a leitura das atas em alemão. Relembra, a partir da sua leitura do texto, que as dinâmicas sociais não são neutras, e como essas expressam conflitos pulsionais e que o marxismo, ao analisar as relações de produção, toca em um princípio essencial da psicanálise. E aí ela vai seguindo aqui um pouco dessa discussão que eu trouxe. Depois Joana Flausino retoma a palavra e relembra todos os movimentos de identificação com o opressor e como este se constitui numa forma de evitar o mal-estar. Anderson Abreu explica o que estava se referindo ao citar a palavra transcendente e tal. Depois eu vou compartilhar o texto com vocês, tá, gente? Estou só fazendo uma leitura mais rápida, assim, para a gente poder deixar aqui registrado também. Joane Flausino sugere que seja incluída uma nota de rodapé referindo-se à tradução da palavra. João Pedro demonstra incômodo ao referir que não consegue, em muitos pontos, fazer a relação entre o texto original em alemão e a tradução para o português. Relembra a palavra transcendência, assim como mostra-se receoso as traduções que se aos referem aos mecanismos de defesa. Solicita que Anderson Abreu possa explicitar melhor o caminho percorrido. Anderson Abreu responde que há um alemão mais antigo e que as atas posteriores substituem alguns conceitos que buscou manter a relação histórica com o momento em que esses conceitos surgem. Depois a Carla refere também à tradução, a tradução é uma possível refere também à tradução e uma possível confusão textual de conceitos, pois tratava-se do início da psicanálise. Sugere que possamos ler essa confusão, de forma a aprender este início. Relembra que Goethe ressalta que é preciso tolerância e aproximação do contexto. Anderson Abreu retoma a discussão,
concordando sobre a importância de ler a confusão em um momento de teste e formulação da psicanálise, e reitera a confusão de conceitos que se chocam, se entrelaçam, não sendo as atas textos fechados. Depois o João retoma ainda as questões de tradução e de sua dificuldade de encontrar alguns conceitos, questionando se o texto em português seria mesmo uma tradução. Porém, relata achar interessante esse processo de leitura e escrita associado às vivências. Destaca também sua maior familiaridade com a psicanálise do que com as teorias marxistas. Alisson Abreu explica que a escrita acontece a partir de sua experiência de leitura, o que proporciona uma dinâmica própria ao texto, com um tom político e social, e percebe a partir disso coerência na fala do João sobre realmente a tradução não ser uma tradução. Nos diz que a tradução não é neutra e que o rigor traria apagamento da subjetividade e tece uma crítica às primeiras traduções que eram muito literais e pouco dinâmicas. Mostra-se, inclusive, incomodado com a palavra ata, pois expressa um sentido de protocolo e propõe um pensar um pensamento, palavras suas. Expressa também o desejo de que as atas possam ser reunidas por assuntos tempos. Aí faz o encerramento, Alisson encaminha a reunião, frente ao silêncio, a próxima reunião, então fica determinado o João a ser o conferencista, que foi hoje a Tiene a fazer o registro. Ao finalizar, Anderson Abel sugere que os encontros passam a ser bimestrais. Bom, então esse foi o registro que a Mariane fez, né? Depois eu vou compartilhar ele com vocês também, tá? Eu vou compartilhar ele depois também. Ela encaminhou hoje para mim, a gente fez uma leitura muito rápida, eu e ela. Mas, enfim, depois eu encaminho ele para vocês também, para vocês também terem acesso a ele, tá certo? Bom, gente, para fechar, a gente precisa decidir qual vai ser a ata do próximo encontro. Depois do encontro de hoje, eu tenho 2 sugestões para fazer para vocês. A primeira sugestão seria uma ata onde uma mulher fosse a conferencista. Uma das primeiras mulheres a fazer a conferência dentro da Sociedade Psicanalítica de Viena, que seria a ata de número 126, que foi proferida no dia 11 de janeiro de 1911. Foi a Margaret Hilferdingen, a conferencista. O nome da conferência seria Zur Grundlage der Mutterliebe. Traduzindo para o português, seria As Bases do Amor Materno. A discussão, né? A discussão seriam as bases do amor materno. Muito interessante, né? A primeira discussão de uma mulher né, dentro das atas e trazer esse tema, né? Eu achei muito interessante. Então, essa seria a possibilidade, né? E depois seria uma outra conferência do Viktor Taussky, que é a conferência 147, do dia 18 de outubro de 1911, o título da discussão é Beispiele für Problemstellung in und aus der Psychoanalyse. Olha que interessante, né? Seria exemplos de problemas dentro e fora da psicanálise. O Taussky sempre querendo botar fogo no negócio, né? Então, são 2 atas interessantíssimas. Então, vamos lá, gente. O que vocês... As 2 eu acho que tem a ver, que segue com a proposta na sequência, né? Então, deixo aí como votação aqui. Acho que a gente pode fazer uma votação. Inclusive, quem está no chat, né? Que é a Joane e a Maiana também, né? Então, gente, seria As Bases do Amor Materno, proferida por uma mulher, né, dentro da Sociedade Psicanalítica de Viena, ou exemplos de problemas dentro e fora da psicanálise do nosso querido Viktor Taussky. Anderson, aqui for escolhida, por exemplo, se for a do Talks, a seguinte seria a da Margareth? Não, seria... Não. Ah, entendi o que tu falou. Isso. Pode ser. Seria nisso. Isso, a gente Porque as trabalha na duas sequência... quase impossível fazer uma escolha, porque são
São muito interessantes, São né? muito interessantes as duas. Eu já li as Aham. duas, são muito interessantes. Uhum. Tem graça isso, Anderson. Ai, já li as duas, agora é com vocês. Poxa vida! A Eu, próxima, o próximo encontro nosso data é em qual data? é em julho, né? A gente está em maio, junho, julho. Em julho, na segunda semana de julho. Segunda Tá. quinta-feira de julho. Então, eu vou começar. Eu escolho essa psicanalista. Da Margarete. Ok. Porque problema eu já tô saturada, sabe? Eu tô no momento assim, vamos. Eu acho Vamos, que até eu já vi, sabe? Assim, se tu só falou o início ali, eu já encontrei um negócio. Já não. Sabe? Enfim. Então a minha escolha é dela, assim, nesse momento. é um voto para Margarete. É claro que daí a gente faz a da Margarete na sequência a do Tausk, como a Márcia muito bem sugeriu, né? Ou se o Tausk ganhar, a gente bota a Margarete para depois. A Joane votou no Tausk, um voto para o Tausk. Temos um voto para o Tausk e um voto para a Margarete. Também escolha dela. Então temos 2 votos para a Margarete. Quem é o iPhone? Porque não aparece o nome aqui para mim. Quem é o iPhone? Eu acho que era o Alberto, não era? Andréia. Ah, não. Andréia Moira? Ah, que legal, André. Que bom. É que aparece só iPhone aqui. Que bom, querida. Agora eu sei quem é. Seja bem-vinda. Então temos 2 votos para Margarete e um para o Tausk. Eu vou de Margarete também, então. Ixi, Vamos. 3-1. 3-1. Maiana? Margarete também? Legal. Acho que, João, se eu e tu votar no Tausk, ele não ganha. Ele já não ganha mesmo. Eu acho que eu apaixonei um pouco por ele, assim, eu ia votar nele, mas vamos de Margarete, depois Eu voltamos. senti, João, eu senti. Eu imaginei que tu Eu achei ele fosse. muito curioso, A história dele é muito curiosa, né, João? Acho que tu é trouxeste uma instigante. coisa muito legal aí. Legal. Então, gente, e domingo é Dia das Mães, né? Interessante, né? Domingo é Dia das Mães também, o inconsciente está aí em jogo, né? Então, próximo encontro, então, vai ser a nossa querida Margaret, com a ata Zur Grundlage der Mutterliebe, as bases do amor materno, traduzindo para o português. Bom, quem gostaria de fazer a apresentação do texto e quem gostaria de fazer o registro? Eu havia me comprometido em fazer o registro da próxima. Verdade, Márcia. Então, o próximo encontro, o registro é teu. Ótimo. Então, já temos alguém para fazer o registro. Quem gostaria de apresentar o texto? Lembrando, gente, que eu faço encontro a priori, né? Como eu fiz com a Tiene e com o João. É bem tranquilo, gente, né? Se o João e a Tiene quiser falar um pouco desse encontro a priori, como foi, acho que a Tiene já falou, mas, enfim, se quiser ressaltar em algo no sentido de dar esse conforto para quem for apresentar o texto ou fazer o registro. Eu acho que tem uma outra visão, assim. Acho que foi muito interessante, porque, né, tinha algumas ideias, mas, nossa, deu uma certa estrutura para a coisa também, né? Eu acho que isso Uhum. foi muito legal. Legal, E João. além de poder conversar, né, Anderson, assim, é ótimo, né? Tem uns 50 minutinhos ali para conversar, foi muito bom. Várias ideias né, tem várias coisas que eu anotei e, né, não deu tempo aqui, não chegou nisso, mas que para mim ainda estão aqui anotados também, então uma experiência ótima. É legal, o mais gostoso de tudo é o encontro, né? Sempre, sempre. Verdade. Também adorei encontrar a Tiene, enfim. Foi muito bom. Maiana, topas apresentar? Liga o teu microfone, tá desligado, a gente não tá te ouvindo.
Não estamos escutando. De repente o teu fone não está funcionando o microfone. Tá escutando agora? Agora tá. Ah, tá. Não estava bem conectada ali. Pois é, eu estava pensando, estava assim, ponderando. É uma temática que me convoca bastante, assim, então acho que pode ser, sim. Legal. Eu participei da primeira ata, depois acabei, da primeira discussão, né, na verdade, aí depois acabei. Sim. Mas enfim, acho que é bacana poder retomar aí com essa temática. Ótimo. Pode ser. Legal. Eu acho que teve até uma sincronia interessante, porque o próximo texto, quem vai apresentar o texto traduzido sou eu, né? O Alberto vai apresentar o próximo. Então, o Alberto traduziu o Tausk, ele vai traduzir o Tausk de novo depois. Acho que no fim foi até interessante, né? E eu estou bem contente, assim, eu estou debruçado sobre essas mulheres aqui nas atas. E eu posso falar um pouco melhor sobre isso no próximo encontro também, né? Mas eu já achei que nos registros das atas eu já identifiquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mulheres aqui, né? E participações de discussões delas, enfim, muito interessante. A própria Margarete, a Margarete que a gente vai discutir, a Sabina, ela também tem uma ata que ela é conferencista, Sabina, a Luz André Salomé, que é super conhecida, né, uma médica, enfim, tem muitos textos sobre ela, inclusive eu li um livro, não estou com ele aqui, já devolvi para o museu. Eu li um livro em que é um diálogo dela com Freud, muito interessante, muito interessante. A própria Helene Deutsch, né, que o João citou hoje aqui, que foi a analista do Tausk, né, então seria interessante trazer um texto dela na sequência, né, mas não achei nenhum texto dela assim que pudesse estar dentro desse contexto do que a gente está discutindo aqui, né. Tem a Tatiana Rosenthal, a Eugênia Sokolika, a Hermine von Hugge-Hellmuth. Enfim, tem muito interessante assim o contexto feminino das atas também, né? Então acho que é momento de a gente dar voz aqui também a esse feminino aqui nesse contexto. Então o próximo texto então é o da Margaret, Zur Grundlage der Mutterliebe, né? As bases do amor materno, ok? Então, quando o texto estiver já traduzido, não está ainda assim a tradução dele pronta, né? Eu fiz a leitura de boa parte dos textos, mas eu traduzi pouca coisa, assim, muito dos meus escritos. Agora eu vou sentar para traduzir ele para o próximo encontro. Então, assim que eu estiver pronto, eu mando para a Márcia, para a Maiana, né, como eu fiz com a Tiene e com o João, e a gente marca um encontro de 50 minutos, uma hora, para a gente... Vocês leem o texto antes, né, eu mando para vocês o texto, vocês dão uma lida, a gente marca um encontro para poder fazer uma discussão do texto. E aí depois eu mando para o grupo geral o texto traduzido, como foi dessa vez também, tá? Então, ok. Bom, então agora eu trabalho com a Tiene, né, de fazer o registro do encontro, colocar os traços dela aqui na escrita. Tito, até o próximo encontro para te elaborar isso, enfim, tem bastante tempo aí, tem 2 meses. E aí também a gente faz a leitura, no caso a leitura vai ser contigo no final do próximo encontro, né? E aí tu faz a leitura, tu apresenta o teu texto. A Mariane não pôde porque ela estava doente, como eu coloquei para vocês, mas a ideia é de quem fez a escrita apresentar também, tá? Ok, gente? Então nos vemos aqui nesse grupo na segunda quinta-feira de julho. Na segunda quinta-feira de julho. Amanhã tem um encontro do Psicanálise Brasileira com o Claudemir, uma discussão bem bacana, então quem puder estar também vai ser bem bacana, vai ser bem legal, tá? Mas é isso, João, Ti, obrigado, foi muito bom fazer esse trabalho com vocês dois, foi muito legal mesmo, e seguimos aqui, tá certo? Tchau, Anderson. Obrigada. Valeu, gente. Beijo, boa Muito obrigado, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.